Seja bem-vindo ao Além do Crachá, o videocast que conecta boas histórias e ideias inspiradoras, aquele papo que faz a gente pensar diferente sobre o mundo do trabalho. Aqui a gente abre espaço para falar de carreira, inovação, bem-estar e, claro, aquelas histórias de bastidores que todo mundo adora. A cada episódio, a gente recebe convidados que estão transformando suas áreas e o jeito como a gente se conecta, cria e cresce juntos, porque o trabalho pode e deve ser mais humano, flexível e cheio de significado. E é por isso que a Swile está aqui com a gente. Sabe aquele cartão corporativo que simplifica a gestão, une todos os benefícios num só lugar e ainda dá liberdade para o colaborador usar do jeito que faz sentido para ele? É exatamente sobre isso: autonomia, praticidade e uma experiência que transforma o dia a dia no trabalho. Hoje a conversa promete, então pode tirar o seu crachá, pega seu café, se acomode, vem com a gente, porque o papo vai ser inspirador e, como sempre, cheio de ideias que dão vontade de colocar em prática. Pode vir para cá, nossa convidada. Suzy, bem-vinda aqui. Eu tenho que começar com um ritual nosso, que eu vou pedir para você tirar o crachá. Eu adorei essa Nossa história de tirar conversa o crachá. vai além do crachá, então a gente pode abraçar essa informalidade toda, inclusive sem menor cerimônia. A gente sabe que você é pioneira, especialista em employer branding, e eu acho que tem gente que fala assim: "Mas peraí, o que é mesmo employer branding? Vamos começar do básico?" Que é isso, né? Exato. Vamos começar do básico. Acho que o principal quando a gente fala de employer branding é pensar que a gente está falando de reputação. Uhum. É a reputação de uma empresa como marca empregadora, ou seja, a forma como ela é vista por candidatos, pelo mercado, pelos colaboradores e o quanto essa reputação é positiva ou negativa, né? Exato, mas a gente pensa inclusive nas próprias pessoas que estão dentro da empresa. Muitas vezes esse brand não está claro para elas, para as próprias pessoas dentro da corporação. Exatamente. Acho que aí o que acontece é essa dicotomia entre Uhum. aquilo que se vende para fora, ou seja, as promoções que uma empresa faz a respeito de Sim, como ela é como marca empregadora, e a realidade que ela entrega de experiência dentro de casa. Então, às sim. vezes, por isso não passa essa clareza entre as duas pontas. E Precisa vir de dentro para fora, na verdade. justamente, muitas vezes quando a gente ouvia a palavra brand, ó, eu sou formado em marketing, imagina. Então lá atrás, 40 anos atrás, quando eu me formei, o brand era a marca, era a cara. E ficava uma coisa apenas superficial, como se isso fosse suficiente para definir a alma de uma empresa, assim. Não mais, né? Não é só uma marca, não é só um logo que traduz o que é a empresa. Sem É um conjunto de atitudes, é um conjunto de valores. O que que é isso? O que vem da essência do employer branding é aquilo que a gente chama de promessas de valor. Hum, Tem um conceito dentro de employer branding que se chama EVP, ou seja, Employee Value Proposition, que ok. para cada empresa é completamente diferente uma da outra e tem muita conexão com a cultura da empresa. Por isso que não Sim. dá para fazer um copia e cole de uma empresa para outra em relação a isso. Então é muito importante, é que nem terapia, a gente precisa se entender primeiro para depois colocar isso para fora, né? Você usou a analogia da terapia, e inevitavelmente eu te pergunto, muitas vezes você entra numa terapia porque você não se conhece direito. E eu acho que você, na tua experiência também, encontrou várias empresas que justamente não tinham muita ideia do que era esse branding que elas deveriam ter. Isso existe. Existe até hoje. Eu já Hum, trabalho com employer branding há mais de 20 anos aqui no sim. mercado do Brasil, mas tem muita empresa que ainda está tentando entender o que é isso e como aplicar. Eu acho que o grande erro que as empresas cometem é justamente achar que elas têm que ser perfeitas Uhum, ou que elas têm que criar esse branding para colocar para fora. E, na verdade, ele sim. vem justamente com a base da cultura e das promessas de valor que são genuínas e que mudam de uma empresa para outra. Quando isso é verdadeiro, identificado internamente, aí é muito mais fácil de você promover isso para fora. Faz diferença se você está trabalhando ou está buscando esse branding de uma empresa que tem décadas de existência ou de uma empresa que está começando? Quais são as diferentes abordagens disso aí? As diferentes abordagens é muito pelo entendimento, né? É muito pela promessa de valor que você oferece. Hum, A abordagem do employer branding e o processo de descoberta dessas promessas de valor, ele é o mesmo. Tanto faz para uma empresa de sim, 100 anos de sim, 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 mercado ou sim. para uma primeira empresa, mas o que importa é você descobrir qual é a coisa certa, o que te diferencia, que faz Sim, você ser uma empresa genuína, verdadeira e que realmente tem a ver com a sua cultura. É muito mais. Por isso que a gente fala que tem muitas empresas fake no mercado, né? Que sim. elas vendem aquilo que elas não são, mas aquilo que elas querem ser, o que é Então, totalmente diferente. quando eu te perguntei sobre empresas que existem já há décadas, eu imagino que você mesmo, talvez você possa até contar um caso sem dizer qual é a empresa,
de alguém que teve dificuldade, que fala: "Pô, se eu já estou aqui há tanto tempo no mercado, as pessoas já me conhecem, eu já sei quem eu sou". Só que não. Ah, eu acho que isso tem muito a ver também com o próprio marketing, quando a gente Hum, fala, né. hum. Porque muitas empresas, principalmente as mais tradicionais, falam: "Eu já tenho um marketing muito forte, eu já Sim, tenho uma marca muito exato, exato, forte, exato. isso é o suficiente para que eu tenha uma marca empregadora forte". E Sim, aí eu vou fazer uma brincadeira com você que eu faço com todo mundo. diga. Se eu te perguntar, pensa numa marca de pasta de dente que você consome. Você quer que eu fale a marca? Pode ser? É a marca basicamente é uma marca estrangeira, mas enfim. Uma marca estrangeira. Mas você Sim, sempre consome ela e é sempre algo que você tem uma recorrência de compra, certo? certamente. É. Por acaso, talvez você já tenha indicado essa marca para alguém, você já recomendou essa Já marca para recomendei, alguém, sim. mas você já pensou em como é trabalhar na empresa que produz essa pasta de dente? Não, Ou seja, essa é a definitivamente questão. não, é. Às vezes todas as marcas têm um branding muito forte quando a gente fala de marketing Uhum. para venda de produtos, mas Sim. geralmente não é a mesma Sim, sim, proporção sim, quando você sim, fala sim, de marca é. empregadora. E as empresas têm consciência disso? Não tem Nem consciência sempre. disso, É. por isso que na maior parte das vezes elas continuam acreditando que só o marketing é sustentável. Uhum. Vou te contar uma história, eu fui trabalhar numa empresa de saúde alguns anos atrás, Sim, e aí a gente foi para uma feira de recrutamento, recrutar pessoas dentro de um ambiente ali onde a feira era própria para isso. sim. E a gente ia recrutar pessoas para um programa de trainee, onde todos os outros concorrentes ali pelos talentos eram escritórios de advocacia. A gente era uma única empresa focada no ambiente de saúde. E as pessoas não passavam no nosso stand. E aí eu falei: "Nossa, será que a marca empregadora tem tanta dificuldade assim de conectar com os candidatos? Será que eles não gostam dessa Pois é, marca? Deixa eu é. pensar o que está acontecendo". E aí quando eu fui perguntar para os candidatos que passavam na feira, na verdade eles não achavam que a gente estivesse ali para fazer o recrutamento de candidatos, eles estavam Achava que ia achando que a gente mexer em estava produto. vendendo plano de saúde, né. Então, ou Hum. seja, o marketing era muito forte, mas a marca empregadora não. E para quem quer viver essa mudança na prática, vale conhecer o cartão Swile, que simplifica processos para o RH, permite liberdade de escolha para os colaboradores e transforma benefícios em experiências de verdade. Porque no fim, quando as pessoas estão no centro, todo mundo sai ganhando, não é mesmo? De uma certa maneira, o teu trabalho, né, o teu desenvolvimento como empresa, é mais fácil você pegar uma empresa do início, onde você vai justamente destrinchando essa, esse branding desde o início? Eu vou te dizer que é um pouco até mais difícil você começar De que maneira? desse É, ponto, porque quando você pega uma empresa mais tempo de mercado, ela já tem uma cultura mais sólida. E aí faz você, na verdade, descobrir as promessas de marca empregadora através dessa cultura mais sólida. Se você tem uma empresa mais nova, que ainda está num processo, né, de introdução daquela cultura, não de entendo. firmeza daquela cultura, às vezes isso tende a mudar, né, o employer branding e as promessas de valor tendem a mudar mais rápido Verdade, nesse caminho. Mas são verdade. ajustes, eu gosto de trabalhar as 2 Das coisas. 2 coisas, é verdade. Mas, quando eu pergunto de empresas novas, você talvez tenha menos trabalho hoje em dia do que quando você começou 20 anos atrás, para explicar o conceito. Eu digo, já há uma nova geração de empresários, de líderes, que já entendem melhor o conceito do branding, do employer branding. Sem dúvida, acho que o trabalho veio facilitado aí. Eu tenho um movimento de mercado que se chama Employer Branding Brasil, que é Aham. muito no sentido de educar as pessoas e as empresas sobre o que é Employer Branding. Sim. A gente surgiu há 6 anos atrás falando desse tema, justamente para ajudar o mercado a entender o que é isso. E essa evolução ajudou realmente com que as empresas, principalmente as que nascem hoje em dia, já nasçam pensando em Employer Branding. Isso facilita o caminho bastante. Para empresas que talvez ainda não entendem bastante esse conceito ou ainda não abraçaram, eu acho talvez uma dúvida pertinente assim, o que que isso vai mudar nos meus negócios? Se pudesse me dar uma resposta rápida, o que que muda isso, para os negócios efetivamente de uma empresa? Employer branding é uma estratégia de gestão de talentos. Eu Uhum, acho que isso é muito importante, uhum, porque quando você tem uma marca empregadora forte, solidificada, você uhum. atrai candidatos com mais facilidade, Sim, você diminui os tempos de processos seletivos, você atrai candidatos que estão mais conectados com a sua cultura, porque eles sabem exatamente quem você é e o porquê eles querem estar na sua empresa com você. uhum. E também as pessoas tendem a permanecer mais tempo, que hoje é um grande desafio para as empresas também. Você está me apresentando uma coisa nova, esse employer brand é uma ferramenta até para o RH?
para ajudar as pessoas nesse sentido, para, você diz, recrutar as pessoas, para não perder tempo com isso? Também funciona dessa maneira? Sem dúvida. Em geral, as áreas de employer branding ou as experiências de employer branding costumam surgir dentro das áreas de Elas estão recursos ligadas humanos. de recursos humanos sempre. Na maior parte, sim, às vezes ligadas às áreas de marketing, mas quando funciona é quando tem o apoio da liderança sênior que entende que isso é uma estratégia de talentos dentro do negócio. Mas você está dizendo que ela deve surgir ou deve ser. A iniciativa deve ser dessa liderança gênero ou ela pode surgir dentro de uma empresa e ser apresentada para essa liderança? Ela pode surgir, deve surgir, ser apresentada para a liderança, mas é Uhum. importante que essa liderança seja um real sponsor dentro desse processo, que seja um apoiador muito forte de acreditar que aquilo vai acontecer e dar fôlego para isso, porque é uma Sim. estratégia de médio e longo prazo. Então não adianta querer que em 3 meses ela vai dar o resultado. A gente precisa de tempo para conseguir trabalhar. Uma dúvida: empresas que já têm uma grande história, esse brand, ele é mutante? Ele pode sofrer ajustes ao longo do tempo? Como é que isso pode mudar conforme a própria mudança, a própria missão das empresas que você trabalha? Pode e deve mudar. A questão Boa. das promessas de valor, elas não são imutáveis, elas Uhum. são criadas para aquele momento da necessidade de negócio e de cultura. Se você tem uma mudança de estratégia, de cultura ou de negócio, da forma como você vai se posicionar no mercado, o employer branding acompanha tudo aquilo que o marketing também faz de mudança dentro das Sim, áreas, né? Eles sim, têm que sim. trabalhar em conjunto. E aí essa mudança é difícil, eu digo porque as empresas, sobretudo se a gente fala de empresas grandes, a gente fala: "Pô, você virar um catamarã é fácil, virar um transatlântico é difícil". Às vezes é difícil de implantar isso? É difícil, mas é possível, né? Então precisa ter as pessoas certas para trabalhar nessa estratégia e conseguir fazer com que ela realmente seja eficaz e efetiva dentro das empresas. Pra Os gente resultados vêm, os resultados vêm sempre, é. sempre. Mas pra gente já ir finalizando, de alguma maneira você trabalha com várias gerações de líderes e de administradores. Tem uma geração que já está mais atenta para isso. Acho que parte do seu trabalho inclusive, foi criar a percepção de que isso é importante. Trabalhar com pessoas mais novas, você já detecta uma predisposição para isso maior? Sem dúvida, porque antes no passado quem escolhiam as pessoas para se trabalhar nas empresas eram as empresas. Hoje são os candidatos, são as pessoas, são os Sim, talentos que fazem sim. essa escolha. E eles pesam tudo isso na balança, a cultura de uma empresa, os benefícios que ela oferece, as questões de bem-estar relacionadas a ela e principalmente quais são essas promessas de valor se combinam com os valores pessoais daquela pessoa. As pessoas estão buscando ser felizes no trabalho, isso faz Sim. parte dessa felicidade também. Isso é um tema que a gente falou aqui direto em várias conversas. E o brand ajuda nesse. Tinha até um projeto, era o projeto de felicidade, o caminho da felicidade, uma das empresas que a gente falou aqui. O branding ajuda nesse caminho da felicidade? Ajuda, E ele de impulsiona muito para as pessoas se conectarem cada vez mais com o propósito delas dentro das empresas. E, finalmente, trazendo bons resultados para a empresa, porque isso talvez pareça um pouco intangível, mas eles vêm de qualquer maneira. Eles vêm e aí você consegue provar esses resultados, seja em menores taxas de turnover, seja em mais oportunidades para as pessoas dentro dos processos seletivos. Então é uma questão de tempo de estruturar as métricas certas para comprovar esse resultado. E seguir fazendo melhor. Obrigado, Exatamente. super Obrigada, obrigado. Zeca, adorei.